Declaro aberta a 56ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, da primeira sessão legislativa ordinária da 56ª legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores. Os senhores e senhoras senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovadas. Informo que a presente reunião se destina à deliberação dos itens 1 a 19 da pauta. Com a palavra, o senador Esperidião Amin. Senhor presidente, eu estou procurando aqui aquele projeto que eu relatei da senadora Leila, até porque nós já satisfizemos a condição da lei com a audiência pública. E vejo aqui que é o item 15. Apesar do número não me agradar e agradar muito a Vossa Excelência, eu peço prioridade para ele, porque já satisfizemos com a audiência pública o requisito da lei. Isso aqui é terminativo, Excelência? Sim. O projeto é terminativo. Como já está lido. Mas... Então, quando houver possibilidade, Vossa Excelência abre para votar já. Falta... Do parecer. Não foi lido ainda? Não. Não, foi discutido, foi feita uma discussão preliminar. Não, e foi feita a audiência. Foi. Então, Vossa Excelência poderia permitir que eu lesse e aguarda. Se há concordância dos pares, que a gente possa inverter a pauta e dar prioridade ao item 15, que por coincidência é um número que me agrada relativamente. Não me agrada muito, mas... Então, ofereço a palavra ao senador Esperidião Amin para a apresentação do relatório. Se o senhor quiser, mas eu já abri. Pode ser aqui. Pode ser. Alguém tem que avisar a Leila para ela pedir quórum. Já estou solicitando aí aos embaixadores que peçam à senadora Leila que também convoque os senadores para virem votar após a leitura. Mas venha, o relatório, senhor presidente, é muito singelo. Vem a análise da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o projeto de lei número 5.183, da senadora Leila Barros, que institui o ano de 2020 como o ano da participação olímpica brasileira, em alusão ao centenário da primeira participação olímpica do Brasil. A proposição compõe-se de 2 artigos. O primeiro efetiva a referida denominação. O seu parágrafo único estabelece que no decorrer desse ano serão empreendidas ações como realização de palestras e eventos, emissão de moedas, selos e medalhas alusivos aos temas, e articulação conjunta de órgãos da administração pública e entidades esportivas para a promoção da participação olímpica e valorização do esporte nacional, entre outras medidas. O artigo 2º estabelece a entrada em vigor da futura lei na data da sua publicação. Na análise, há um histórico sobre essa participação, relembrando que, com exceção dos Jogos de Amsterdã, na Holanda, em 1928, o país participou, desde então, de todas as edições dos Jogos Olímpicos de Verão, em um total de 30 participações, que renderam 129 medalhas. Os Jogos Olímpicos têm um significado muito relevante em termos de paz, confraternização, convivência entre os diferentes, e acho muito apropriado que a senadora Leila Barros, ex-atleta, campeã olímpica, seja autora deste projeto, que é oportuno, uma vez que no ano que vem teremos Jogos Olímpicos e o Brasil estará presente. Foi ainda satisfeita a condição que a lei, graças a um requerimento que não está anexo aqui, deveria estar pensado. Aqui temos o relatório legislativo
e o avulso da matéria, mas eu gostaria que fosse apensado ao processo o requerimento de realização da audiência pública. Está aí? Se pudesse me alcançar. Esse requerimento foi assinado. Então, eu pediria que apensasse ao processo. Foi firmado pela senadora Leila e por mim. Disso resultou uma audiência pública aqui na semana passada, com várias autoridades. Acho que o senador, não sei se o senador Flávio assistiu, eu participei dela, inclusive o presidente do COB, e todos eles testemunharam, né, o que representou para o Brasil essa participação. E com isto, por isso é a importância, senhor presidente, e eu lamento que não tenha sido incluído, com isso se satisfez uma exigência legal. Tem que haver manifestação da sociedade aplaudindo, respaldando a iniciativa de se dar uma designação nacional a uma data, no caso ao ano que vem. Então eu faço uma interrupção aqui para pedir que o requerimento e a ata da reunião, mas o requerimento pelo menos, me seja alcançado, porque eu quero ler. E não está no anexo. Vamos localizar o requerimento aí. Foi firmado, aprovado na anterior e depois foi realizada a audiência. Excelente. Hein? Sim, mas está pensado? Bom, senhor presidente, o requerimento número 101, firmado pelas próprias senadoras e por mim, datado de 15 de outubro, convocava o representante do Comitê Olímpico, veio o presidente, o representante da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, representante da Comissão Nacional dos Atletas e da Comissão Nacional do Esporte. O requerimento, que eu acho que deve ser anexado, está aqui, foi firmado para cumprir o que estabelece o artigo 2º da Lei 12.345, de 9 de dezembro de 2010, que determina seja realizada audiência pública para definição do critério da alta significação que respalda o escopo do projeto de lei. Portanto, senhor presidente, anexado este requerimento que foi aprovado e implementado, mais a ata da reunião com todos os depoimentos, estão satisfeitas as condições legais para que o projeto seja votado. Por isso que eu, assim como na Câmara, é a Comissão de Cultura da Câmara que regula a matéria. Tem uma resolução que exige a manifestação de quem tem a ver com a data, seja para dar o nome de uma rodovia, de um viaduto. Na Câmara é assim. Aqui é através desta lei que é regulada a iniciativa de homenagear ou respaldar como uma data nacional um determinado evento. Portanto, eu peço que o requerimento, a ata da sessão da audiência sejam apensados e, com isto, o projeto está apto para a deliberação terminativa, como lembrou Vossa Excelência. Mas ele vai ficar habilitado mediante o suprimento dessas questões formais. Muito obrigado. Em discussão. Senador Isalcir. Bem, não vai, né? Estou plenamente de acordo com o relatório, mas eu queria fazer aqui um apelo, presidente. Vossas Excelências sabem que eu acabei assumindo na CMO a subrelatoria da educação. Então, fiquei muito preocupado com a peça que foi apresentada pelo governo, porque houve diversos cortes, né? E, evidentemente, que passei a estudar esse assunto para poder ajudar
no aumento dos recursos para a educação, até porque nós temos aí a reforma do ensino médio, que nós aprovamos, que tem que ser implementada a partir do ano que vem. Nós temos, segundo documento que recebi, quase 4.000 creches paralisadas, obras paralisadas, e um corte muito grande nas bolsas de estudo. A CAPES teve 1 bilhão e 600 milhões de corte. Tem uma série de cortes que foram feitos no orçamento para 2020. Eu apresentei imediatamente, a gente buscou uma solução, apresentei uma PEC e 68 parlamentares assinaram a PEC, mas depois, aprofundando os estudos, eu percebi que não precisava da PEC, bastava um projeto de lei normal, que é a questão do salário e educação. Então eu apresentei esse projeto na sexta-feira, ainda não recebeu o número, que vai ser lido hoje, tem que ser lido hoje na sessão, mas a ideia já é conversar tanto aqui com o Colégio de Líderes do Senado, para que a gente possa votar o mais rápido possível, para a gente dar tempo de votar na Câmara, e aí, através da Frente Parlamentar da Educação, nós vamos pedir o apoio integral para a aprovação também na Câmara desse projeto. O que é o que nós estamos trabalhando? O salário de educação, hoje, ele se refere a 2,5% da folha de pagamento. As empresas contribuem. E o INSS, que é o órgão arrecadador, fica com 1%, e o restante é distribuído para os estados e municípios da seguinte forma: 40% fica na União e 60% é para os estados e municípios. Esse 60%, na lei do teto, já está excluído, eles estão fora do teto. Só que os 40% da União, ele vem para a União e vai para o estado e município, para o programa de transporte, merenda escolar e etc. Então, o FNDE, a União, fica apenas com esse trabalho de repassador e fica com a prestação de conta. Então, o que nós fizemos com o projeto de lei? Em vez de transferir 60%, vamos transferir logo 100%, ficando apenas 1% da arrecadação, mas a gente transfere para os estados e municípios 100%, evidentemente com a obrigação também de ser aplicado no transporte, na alimentação e tudo mais. Então, não será necessária a aprovação da PEC, basta esse projeto de lei, e aí você exclui totalmente do teto, a própria lei garante isso, já está estabelecido isso. Então, nós vamos poder implementar na educação, nas despesas discricionárias, mas em torno de 9 bilhões a mais, para a gente repor esse déficit do orçamento. Então, eu vou pedir no Colégio de Líderes para a gente poder agilizar, a leitura será feita hoje no plenário, para que a gente possa votar. A Frente Parlamentar da Educação vai trabalhar já conversei com o Rodrigo Maia, mas a frente também vai trabalhar com o Rodrigo Maia, para saindo do Senado a gente aprovar ainda na Câmara, para a gente já utilizar isso já no orçamento agora, Pois é, vai ser lido, porque eu tinha feito a PEC, Vossa Excelência assinou a PEC, mas eu estudei depois a fundo, não é necessária a PEC. Basta mudar o projeto de lei, que estabelece o percentual de 60%, passar para 100%, e já automaticamente ele está excluído do teto. Então, lógico que a gente passa as obrigações também, normais, e aí com isso você implementa em torno de 9 bilhões e pouco no orçamento da educação. Então, a ideia é no Colégio de Líderes, aí eu peço apoio, para que a gente possa colocar em regime de urgência urgentíssimo na CCJ e depois no plenário. Já conversei com o presidente Rodrigo Maia através... Só na CCJ ou aqui também? Pois tem mérito. Possivelmente a gente pode aprovar rápido aqui na CCJ. Posso fazer uma sugestão? Faz conjunta. Pois pode ser feito. O importante é agilizar. Faz conjunta, pega uma beirada. Comissão de Justiça geralmente demora muito. Faz um momento da Comissão de Justiça conjunto com a educação. Pois uma boa ideia. Importante é aprovar rápido. Lá o quórum é mais fácil, então você agrega. Item, vamos dizer que seja o item número 1. É o projeto neste momento é comissão conjunta. Ótimo. Pediria a Vossa Excelência, então, que a gente pudesse fazer dessa forma, senador Beto. Porque aí a gente consegue agilizar para a gente poder votar isso na Câmara e aí já implementar o orçamento deste ano. Eu só gostaria, senador Isalci, de fazer uma pergunta, porque Vossa Excelência, pelo que relatou no início, tem a preocupação que a gente tem visto, e aliás, parabéns pela preocupação, com a concessão de bolsas, o corte de bolsas. Isso teria a ver alguma coisa com as bolsas? Não. Não, esse recurso, que vai ser 9 bilhões e pouco, será suficiente para cobrir parte dessas bolsas que estão sendo cortadas, que foi 1 bilhão e 600 da CAPES. Então, você pode repor alguma coisa, não digo tudo, porque está sendo feita uma reestruturação das bolsas, mas a gente tem que incrementar a educação infantil. Tem estudos aí com quase 4.000 obras paradas, nós temos que concluir as obras das creches. Nós temos que implementar recursos
na questão da educação infantil, que nós estamos muito aquém do previsto no Plano Nacional de Educação, entendeu? Isso é só... Veja bem, nós somos Comissão de Educação, sim, Cultura e Esporte. A gente só mexe só na lei. Educação. Hein? É só para educação. Esse recurso é do salário da educação. Porque houve cortes expressivos, que nós assinalamos aqui, no esporte, e houve também cortes expressivos na cultura. A minha indagação é o seguinte: pelo menos para aquele outro projeto que foi apresentado, inclusive por Vossa Excelência, de esporte escolar, não tem como... Pode botar alguma coisa, sim. Dentro do salário, inclusive, a ideia é essa. Eu acho que a gente tem que investir na área de ciências, né, na área de ciências também. Mas o debate aqui na hora do esporte ficou entre... Sim, foi uma emenda para isso. Uma emenda para os institutos federais. A questão também relevante é o esporte. Sim, vamos implementar. É possível. Foi aprovado aqui com 100 e poucos milhões, não é isso? Os 150 milhões para o ano que é olímpico. O senhor lembra? 2020, nós falamos do alto rendimento. Mas nós podemos aproveitar esse projeto. Eu peço encarecido ao senhor. Sim, o maior prazer do mundo. Eu sou esportista. Existe uma expectativa muito grande. O ano retrasado, viu, Leila? O Esprijão não acredita. O ano retrasado eu disputo um campeonato sábado e quarta. Eu fiz 180 gols, mais do que o Messi. Então, e não foi... recebi uma chuteira de ouro, está lá no meu gabinete, quem quiser ver. Mas vamos colocar, viu, Leila? Aí foi Maradona, final da Copa. Então, Vossa Excelência puder ajudar nesse sentido de fazer em conjunto com a CCJ, isso vai ajudar muito. Obrigado. Acho que é importante e relevante, e na medida que o projeto vier à análise e à discussão, certamente nós vamos ter condições de aprimorá-lo, se for do nosso interesse. E, evidentemente, desde que não desconfigure o tema principal da proposta apresentado por Vossa Excelência. Presidente. Pois não, senadora Leila. Não, é só para reiterar, né, a conversa do nosso relator aqui, que é o senador Exalci, reiterar esse apelo, né, com relação a essa emenda que foi aprovada aqui na Comissão de Educação. Existe uma expectativa, senador, com relação a esses 150 milhões, porque realmente o esporte de alto rendimento, nós tivemos uma audiência que o senador Espiridião me falou sobre instituir o ano olímpico, enfim, ano que vem é o centenário da participação olímpica no Brasil, da participação olímpica do Brasil em Olimpíadas. O Brasil está fazendo 100 anos dessa participação e nunca o orçamento do alto rendimento foi tão baixo. Como eu falei, em 2016 nós tínhamos um orçamento de 1 bilhão e 500 milhões e para um ano olímpico 220 milhões. Não se tem mesmo recurso para estrutura, para melhorar e para o planejamento, para o planejamento da delegação brasileira, senador. Então eu peço que o senhor olhe com muito carinho. Eu, como relator setorial, me comprometo a acatar a emenda. Não tem nada a ver com o projeto. O projeto ele simplesmente libera do teto esse valor que a gente vai poder colocar nas rubricas, né, da educação. Já impacta muito na preparação. E aí a gente vai poder ter liberdade de ampliar o orçamento e aí, óbvio, né, a gente pode atender a questão do esporte, que é fundamental, cultura e etc. Agradeço, né? Senador Exalci. Mas se libera do teto, eu imagino que libera para o teto a gente tanto para a educação... Não, mas é só para a educação. Bem. Não, exclui do teto. Renivelar o teto. Renivelar é bom. É o nível. O nível é um médico lá em Florianópolis. Então, é que nós não temos quórum. Nós não temos quórum para... Tem um que não é terminativo, que é o 16 aqui, ó. Tá. Só deixa eu só concluir então aqui a análise do projeto de lei 5183, que eu não tive o cuidado de ler o enunciado e que passei a palavra logo para Vossa Excelência, mas é o projeto que institui o ano de 2020 como ano da participação olímpica brasileira, em alusão ao centenário da primeira participação olímpica do Brasil. Autoria da senadora Leila Barros
a relatoria do senador Esperidião Amin, que já fez a apresentação do seu relatório. Inclusive, solicitou que incluísse aqui o requerimento da audiência pública e também a ata da audiência pública para que fique configurado o interesse nacional dos órgãos competentes a essa matéria, para que fique de forma cabal e definitiva instruído o projeto proposto por Vossa Excelência. Bem, a matéria estava em discussão, me parece que posso encerrar a discussão e colocar em votação. Não, como é terminativo, tem que aguardar também o quórum para a definitiva aprovação. Encontra-se em minhas mãos o item 4, cuja relatoria é do senador Lazier Martins, que confere ao município de Esteio, no Rio Grande do Sul, o título de Capital Nacional da Solidariedade. A autoria desse projeto de lei é da Câmara dos Deputados, mais especificamente a iniciativa é do deputado federal Jerônimo Gorgen. O relatório é pela aprovação. A relatoria, como eu mencionei, é do senador Lazier Martins, o item é o item 4. Portanto, consulto o senador Lazier Martins se está apto para a apresentação do relatório. Então, ofereço a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, senador Dário. De fato, se trata de uma proposta do deputado Jerônimo Gorgen, que é gaúcho, confere ao município de Esteio. Município de Esteio, onde se realiza a Expo Inter, aquela grande feira de animais, geralmente nos meses de agosto. E confere a esse município o título de Capital Nacional da Solidariedade. Em sua justificativa, o autor da matéria enfatiza que a solidariedade do povo esteiense é uma característica permanente de seus cidadãos, potencializada em momentos nos quais a cidade passa por maiores dificuldades. Dessa forma, conclui o autor, a concessão do título de Capital Nacional da Solidariedade será uma justa homenagem não só à comunidade, mas também a todos aqueles que dedicam um pouco de suas vidas à promoção do bem comum. Ademais, a cidade passará também a ser reconhecida e terá uma marca positiva relacionada a essa cultura, algo importante para a autoestima de sua população e para o desenvolvimento da cidade. Direto à análise, nenhum óbice às questões formais nesse sentido, informa o autor. Comprova a legitimidade da homenagem proposta o ofício anexado nessa proposição, oriundo da Câmara Municipal de Esteio, manifestando seu apoio ao presente projeto de lei. O documento explica que, embora a cooperação, a vida em comunidade e a ajuda ao próximo estejam presentes na história da cidade nos últimos anos, esse sentimento se intensificou. Esteio, nesse período, foi atingido por diversas enxurradas e tempestades que resultaram em enormes prejuízos aos seus habitantes. A superação dessas adversidades só foi possível graças à solidariedade da população, que, de forma recorrente, se engaja em diversas campanhas de auxílio e doações àqueles que mais precisam. Além disso, diversas instituições realizam de forma permanente um trabalho de grande atuação junto a comunidades e que são vulneráveis. O documento ainda menciona os consequentes benefícios à cidade a ser homenageada, conforme disposição da citada súmula. Sendo assim, é meritória a iniciativa ora proposta, tendo em vista o caráter exclusivo da distribuição à Comissão de Educação, cabe igualmente a esta comissão apreciar os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e da proposição. No que respeita à constitucionalidade, como eu já disse, nesses aspectos formais, nenhuma restrição. Sendo assim, o projeto de lei em questão atende aos aspectos de natureza constitucional, técnica e jurídica. Voto. Diante do exposto, é pela aprovação do projeto de lei número 4.488, de 2019.
Objetivamente, é este o relatório, senhor presidente. Em discussão, o relatório apresentado pelo senador Lazier. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão e submeta à votação. As senhoras senadoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer dessa comissão favorável ao projeto. E a matéria vai ao plenário. Senador Lazier. Fico muito agradecido a essa decisão da comissão e tenho certeza que muito mais a população daquele município, muito próximo de Porto Alegre, e que realmente se caracteriza pela solidariedade. Obrigado. Item 16 da pauta. Peço autorização dos senhores senadores para submeter à aprovação o projeto de lei do Senado número 429 de 2018, terminativo também, que altera a lei número 6.202 de 17 de abril de 1995 para dispor sobre a oferta de ensino remoto a estudantes universitárias, gestantes e lactantes. A autoria do projeto é do senador Ciro Nogueira, a relatoria é do senador Irajá, o relatório é pela aprovação e que tem a observação de que em 7 de 5 de 2019 foi aprovado o parecer na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, também favorável ao projeto. Consulto o senador Irajá se está apto para apresentar o relatório. Assim estando, ofereço a palavra a Vossa Excelência para a apresentação do relatório. Senhor presidente, de acordo com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Educação opinar sobre matérias que versem sobre normas gerais da educação, como é o caso do PLS 429 de 2018. De início, cumpre registrar que não se constata na proposição a existência de matéria de iniciativa reservada ao Presidente da República, conforme dispõe o artigo 61 da Constituição Federal. Igualmente, não identificamos nenhum óbice de inconstitucionalidade material nem de injuridicidade no projeto. A Lei 6.202 de 1975 prevê que, a partir do 8º mês de gestação e durante 3 meses, a estudante ficará assistida pelo regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto número 1044, de 21 de outubro de 1969. O início e o fim do período em que é permitido o afastamento deve ser estabelecido por atestado médico a ser apresentado à direção da instituição de ensino. O PLS, em exame, assegura na forma de regulamento, desde que operacional e dedicadamente possível, o acompanhamento remoto das aulas às alunas gestantes e lactantes da educação superior durante, pelo menos o período referido na Lei 6.202 de 1975. Julgamos que a medida constitui mais uma garantia de proteção à gestante e à lactante no que se refere ao acesso à educação. Dessa forma, avaliamos que o projeto merece o acolhimento dessa comissão. O voto. Em vista do exposto, o voto pela aprovação do projeto de lei do Senado 429 de 2018. Obrigado, presidente. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira se manifestar e como o projeto é terminativo... Eu até queria falar, senhor presidente, que o projeto de lei, eu basicamente concordo com ele, concordo com o relatório, né? E está dito dentro dos prazos permitidos e ainda dizendo-se no projeto original, que é do senador Ciro Nogueira, no prazo previsto, desde que operacional e didaticamente possível. Então, a gente pode imaginar mesmo que uma lactante, né, teve um nenê e tem que acompanhar, tem que atender bem e que os compromissos didáticos continuem a ser cumpridos, né? Eu penso que é um projeto interessante, importante. Há dúvidas do governo nesse sentido, mas eu diria que concordo inteiramente com o relatório do senador Irajá. Como é terminativo, então, vamos aguardar o quórum para a sua deliberação definitiva.
Item 18 da pauta, requerimento da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, de número 103 de 2019, de autoria do senador Paulo Paim e do senador Flávio Arnes, que requer, nos termos do Regimento Interno do Senado Federal, audiência pública, com o objetivo de instruir o PL 4478/2019, que estabelece as diretrizes básicas da educação nacional para incluir a prática de jiu-jitsu nos currículos de ensino fundamental, que sejam incluídos também os convidados, das quais eu vou passar a palavra para Vossa Excelência para a apresentação do requerimento. Na verdade, senhor presidente, o requerimento já foi aprovado nesta Comissão de Educação, Cultura e Esporte, e o senador Paulo Paim pretende acrescentar 3 nomes para esse debate que vai acontecer. Como o senador Paulo Paim, que é frequentador assíduo do Senado Federal, um grande senador, né, e sempre presente, mas excepcionalmente nessa semana ele está ausente. Então, eu estou subscrevendo para que junto com ele, para que esse requerimento seja aprovado, acrescentando-se, então, 3 nomes a esta realização da audiência, sugeridos por ele, mas que eu subscrevo também, né? Primeiro, Anne Evans Pereira da Silva, professora da EJA, jovens e adultos e praticante de jiu-jitsu. Luana Fiquene, faixa preta de jiu-jitsu, tricampeã mundial, hexacampeã brasileira, bicampeã pan-americana e tetracampeã sul-americana. Quer dizer, um currículo extraordinário do ponto de vista do atleta, e a anterior era do ponto de vista da educação. E Xande Ribeiro, fundador da Ribeiro Jiu-Jitsu e da Universidade do Jiu-Jitsu, faixa preta, Enia, campeão mundial. Então, esse aqui é um requerimento aditivo ao requerimento anteriormente aprovado, senhor presidente. Obrigado. Em deliberação, o requerimento. Não havendo quem queira mais discutir, submeto à aprovação. Senhores e senhoras senadores que concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento apresentado pelo senador Flávio Arnes. Como a nossa comissão está com dificuldade de quórum para deliberar, eu acho que nós deveríamos fazer para a próxima terça-feira um esforço concentrado para que, em função da chegada já do final do ano, nós pudéssemos limpar a pauta. Nós temos, se eu não me engano, aí mais de uma dúzia de projetos que foram discutidos e que depende de quórum qualificado, quórum terminativo, e são terminativos, e que, infelizmente, por falta de quórum, não foram deliberados. De maneira que solicita a comissão que, e nós também no Senado, senador Flávio Arnes, vamos fazer um apelo para os nossos membros da comissão, para que na próxima terça-feira possam vir à comissão, para que nós possamos deliberar, dentre outros também, projetos terminativos, como é o caso de um projeto apresentado pelo senador Álvaro Dias, que nos honra com a sua presença aqui na comissão. Presidenciável Álvaro Dias, do Paraná, certamente amigo de Vossa Excelência, senador Flávio Arnes, a quem passa a palavra. Sem dúvida, né? Muito, né? Assim, companheiro, amigo de muitos anos, não só ele, mas a família também. E eu quero dizer que eu sou professor da Universidade Federal do Paraná, mas lá no início, quando eu atuava na Secretaria de Educação, eu coordenava a educação especial, o Departamento de Educação Especial, no governo do Álvaro Dias,
né? Então, lá atrás não era nem deputado, nem nada, né? E ele sempre deu, como a esposa também, a Débora, sempre deram um apoio maravilhoso, extraordinário para a educação da pessoa com deficiência. Naquela época era basicamente em Curitiba que acontecia a educação, e houve um grande processo de descentralização para todos os municípios do Paraná, quase, formação de recursos humanos. Então, todos os professores que atuam em educação especial no Paraná têm o curso de formação nesta área, em termos de tecnologia, e o Álvaro Dias, me permite chamar assim, senador, mas é Álvaro Dias, né? Álvaro Dias. Ele é uma liderança extraordinária nesse sentido. Então, quero parabenizar. Mas eu só só para complementar, descobri hoje mais uma qualidade do nosso senador Álvaro Dias, que é a caça de talentos que se cercou de pessoas altamente qualificadas, talentosas, como é o caso do senador é o grande Flávio desafio, e quem tem a felicidade de encontrar um Flávio Arnes para desenvolver uma atividade com a competência, com o talento que ele possui, mas, sobretudo, com a dedicação à causa, já que ele é um dedicado a esta causa da educação especial, né? Sem dúvida é alguém que teve muita sorte. E eu, depois disso, encontrei vários depoimentos lá no Paraná. Nós tínhamos um líder também desta causa da educação especial, o doutor Justino, lá da cidade de Ibiporã, de saudosa memória. Certa vez ele me diz: olha, você é o culpado, eu vou ter que votar no Flávio Arnes. Você que disse que ele era bom. E realmente era e continua sendo bom, né? O Flávio Arnes, que, para nossa honra e, sobretudo, valorização do Senado, retornou aqui a cadeira que é sua de senador da República e, sobretudo, com atuação muito presente e competente aqui na Comissão de Educação. Muito bem, mas agradeço, senador Álvaro Dias. Foi lembrado o doutor Justino Alves Pereira, de fato, que foi deputado federal, né, e foi chefe de gabinete do Ministério da Educação, deputado estadual, um grande articulador político, né, e secretário de Saúde do governo do Paraná, no governo Ney Braga, lá atrás, presidente da Federação Nacional das APAES. Então, ele, a esposa Ildeman, e a Marcinha, que é a filha querida deles, né, que também tem uma deficiência, mas já com 60 e poucos anos, mas assim, uma coisa muito importante e bonita. E amigo comum nosso, né, lá de Ibiporã. Mas eu queria destacar também, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, que nós temos aqui no Congresso Nacional a Frente Parlamentar Mista da Educação. Então, deputados e senadores que se dedicam à educação. E amanhã, essa Frente Parlamentar Mista vai fazer uma audiência pública. Interessante que eles adotam essa prática lá na Câmara dos Deputados, né? E eu vou participar também, às 8 horas da manhã, no plenário 10, mas vai ser transmitida para o Brasil também, sobre o Fundeb, que é o Fundo de Valorização dos Profissionais da Educação e Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, né? Então, o grande desafio é tornarmos o Fundeb permanente, em vez de transitório, permanente, está no ato das disposições transitórias, ao mesmo tempo aumentar os recursos aportados pela União ao Fundeb, né, que atualmente estados e municípios, de uma cesta de impostos, colocam 150 bilhões por ano, e a União complementa com 15 bilhões. A proposta dos governadores e de todos é aumentar isso em 10 anos, a partir de 2021 para 40% gradativamente, porque aí sim a gente teria dos 3 mil atuais que são destinados como média per capita por aluno, passaríamos para 6 mil em valores hoje.
Às vezes o pessoal pensa que é muito, mas pensando que numa escola particular, às vezes você paga 2 mil por mês, o que sairia 24 mil no ano, né? Então, mas não é o dinheiro também, é a questão de a gente pensar que a educação básica é tudo, né? A gente tem que ter a creche, a pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, educação técnica, jovens e adultos, pessoa com deficiência, indígena, quilombola, né? E valorizar essa educação básica, né? Apontar para a sociedade que educação básica é referência no Brasil, né? E então tornar permanente, ter mais recursos e melhorar, aprimorar com base, né, no que existe hoje, os critérios de distribuição para que municípios empobrecidos possam ter acesso, melhorar a distribuição, e aí nós cobriríamos o mapa do Brasil. Às vezes até o governo diz, não, mas também em 10 anos, né? Então, 2021, esse governo tem mais 2 anos, pode ser reeleito, mas até terminar o Fundeb, nós teremos 3 eleições presidenciais. Então, não é para esse governo ou para o próximo, é para o outro, para a gente chegar lá na frente dizendo, olha, o Brasil mudou porque a gente colocou dinheiro na educação. Aliás, quando um promotor público do Paraná, que foi procurador-geral de Justiça, que o senador Álvaro Dias conhece bem, que é o doutor Olímpio de Sá Sotomayor Neto, ele diz, olha, se você quiser saber se alguma coisa é prioridade, olhe no orçamento, né? Se você disser, a educação é prioridade, tudo, vamos mudar e não sei o quê, olhe no orçamento. Tem dinheiro? Então é prioridade. Faz o discurso da prioridade e não tem o dinheiro, não é prioridade, né? Prioridade no discurso, né? Agora, então isso amanhã cedo, mas eu quero destacar também, senhor presidente, que nós vamos ter também, já anunciando e fazendo também um pouco também da divulgação, vai acontecer no estado de Sergipe, em Aracaju, nesse final de semana, começo da semana, o Congresso Nacional da UNCME, que é União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Lá no Paraná nós temos, acho que, mais de 300 conselhos municipais de educação, dos 399 municípios. Então, até o apelo que a gente faz para prefeitos, vereadores e comunidade que organizem os conselhos municipais de educação, que é a instância, né, local, próxima, né, para discutir, ver, e dentro desse sistema nacional de educação que se quer organizar. Então, esse evento da UNCME, né, que é esta União Nacional dos Conselhos Municipais, vai debater também, entre outras coisas, o financiamento da educação. Eu quero dizer que não só a UNCME, né, os conselhos municipais, mas a própria Undime, Frente Nacional Undime seria a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, com sede, que são os conselhos estaduais de educação, os prefeitos, a Confederação Nacional dos Municípios, a Frente Nacional de Prefeitos, o Fórum de Governadores, entidades, movimentos nacionais já se posicionaram a favor desse debate que vem sendo feito de aumentar esses recursos gradativamente, porque ninguém quer colocar assim o governo federal numa situação de insolvência. Mas nós que somos da educação, a gente tem que dizer, olha, se existe uma bandeira que todos nós temos que levantar no Brasil, né, em primeiro lugar, não é a primeira bandeira, é a bandeira, a prioridade absoluta, é educação, né? Depois vem as outras, quer dizer, a bandeira, a prioridade absoluta, educação, da creche ao pós-graduação, mas nós estamos discutindo basicamente aqui educação básica. Tem que discutir o ensino superior porque os professores e profissionais todos vêm do ensino superior. Então tem que haver essa articulação de pesquisa, de formação, de extensão, que é fundamental. Mas basicamente isso,
parabenizar o senador Dário Berger, que eu sou o 4º senador de Santa Catarina, sabe, Álvaro Dias, que expediam a mim, sempre coloco, e me sinto orgulhoso de ser o 4º senador de lá, né? E por que isso? Porque o meu avô abriu picada lá, construiu escola, igreja, frigorífico lá em Forquilinha, perto de Criciúma, e a minha mãe, a família dela também é de Santa Catarina. Então, a gente sempre tem um conceito muito bom e adoro o estado de Santa Catarina, né? Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência, agradeço também a presença do senador Álvaro Dias, e eu gostaria de abordar aqui, para partir para o encerramento da nossa reunião, um tema de profunda relevância e que me causa significativa preocupação. Na semana passada, foi vinculada no G1 Santa Catarina matéria que expõe a dura realidade da saúde dos nossos professores na rede estadual. Há 2 décadas atrás, durante o Dia do Professor, eu mesmo fiz um pronunciamento, um discurso, onde dizia que, infelizmente, não temos muito a comemorar quando olhamos a situação com que o poder público trata os profissionais da educação. Segundo o levantamento apresentado pela Secretaria de Estado da Educação em Santa Catarina, a rede é composta por aproximadamente 43 mil professores. Em 2017, quase 7 mil pedidos de afastamentos por motivo de saúde, o que resultou em uma média de 34 pedidos por dia letivo. Em 2018, foram 6.201 pedidos, com média de 30 pedidos por dia letivo. Bem, até setembro desse ano, foram 3.891, o que dá uma média de 25 pedidos de afastamento de professores por motivo de saúde por dia letivo. Mesmo que tenhamos uma tendência de queda no número de afastamento em 2017, desde 2017, esses dados chocam, pois isso afeta diretamente a qualidade da educação. Reforço aqui alguns dados que já levantei dias atrás, tratando de uma realidade nacional. Segundo o levantamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, o Brasil lidera o ranking mundial de agressões contra os professores. Cerca de 13% dos professores declararam já ter sofrido algum tipo de agressão em sala de aula, seja agressão física, seja agressão verbal, ou de discriminação, ou outro tipo de agressão. Em pesquisa realizada pela Associação Nova Escola, cerca de 66% dos professores brasileiros já precisaram pedir afastamento de sala de aula por problemas de saúde, sendo estresse, dores de cabeça, insônia, dores nos membros e depressão os maiores problemas. A saúde dos professores brasileiros e a qualidade da educação nacional está umbilicalmente ligada a uma maior valorização dessa área. Segundo dados apresentados pelo Instituto Ayrton Senna, a cada R$1 investido em educação, muitas vezes o retorno pode superar a R$10, tendo em vista que o investimento em educação faz diminuir a violência e desenvolve a economia de maneira mais significativa. Por todos esses fatores é que vejo uma necessidade cada vez maior de unirmos esforços para que iniciemos 2020 com um texto base unificado do Fundeb, que Vossa Excelência é o maior defensor no Senado Federal e é o relator dessa matéria, a fim de que possamos aprová-los de forma rápida, definitiva, essa questão importante e fundamental para o Brasil. A aprovação do novo Fundeb pode ser
solução para que tenhamos uma melhor qualidade no espaço de trabalho dos professores e uma valorização salarial e consequente estímulo profissional, melhorando inclusive os seus aspectos de saúde. Desta forma, senador Flávio Arnes, aumentando os recursos, poderemos ter uma melhor distribuição no investimento educacional do país, fazendo com que todas as regiões brasileiras possam ter na educação um grandioso vetor de desenvolvimento econômico e social. Porque a educação, como eu tenho dito, é o início, o meio e o fim da formação de qualquer ser humano. Quanto mais instruído ele estiver, mais independente ele será. E nós não podemos poupar recursos nem investimentos para a formação dos nossos jovens e das nossas crianças na expectativa de construirmos um Brasil melhor no futuro. Consulto Vossa Excelência tem a palavra. Eu quero concordar inteiramente com o texto que foi lido e dizer que no Fundeb atual, 60% dos recursos, no mínimo, devem ser gastos com salário, gastos não, investidos nos salários, plano de carreira, condições para os profissionais da educação. No novo projeto, há uma tendência a se colocar 70%. Por que isto? Porque já há municípios que investem 100% dos recursos, 110, 120%, porque com a crise econômica esses valores diminuíram também, né? Então, mas nós temos que ter recursos para que haja plano de carreira, que a gente cuide dos professores, professoras, funcionários, para trabalharem numa escola, se dedicarem, ao invés de trabalhar em 3, 4, 5, que tenha hora atividade para um professor de português, como é o meu caso. Se você aplica uma redação na sala de aula, depois você tem que corrigir 30 redações, 40 redações, tem que preparar a aula, tem que ter tempo para estudar, para discutir, para fazer e para dizer para a sociedade, olha, vale a pena, né, ser professor, porque você tem salário, tem plano de carreira, porque senão ninguém vai se interessar pela profissão também, né? Então, o Fundeb é valorização dos profissionais e também a escola tem que ter luz, tem que ter banheiro, tem que ter biblioteca, tem que ter refeitório, quadro de esportes. Tem muita escola que não tem banheiro, não tem água encanada, não tem internet, não tem isso, não tem aquilo. Quer dizer, né, a gente precisa melhorar. Agora, foi levantado um item que até eu pediria para o Aires, que é meu chefe de gabinete, mas poderíamos trabalhar juntos nisso, presidente, é a questão da saúde ocupacional, né? Essa área da saúde ocupacional. Eu acho que, em relação à educação, é importante para a polícia militar, polícia civil, para todo mundo, mas nós nos dedicarmos à questão da educação, porque, de fato, os professores e profissionais, como de uma maneira geral, vêm tendo dificuldades de adoecimento, principalmente na área da saúde mental, né? Eu fico imaginando, né, quer dizer, dos afastamentos que existem, cerca de 25% são na área da saúde mental, depressão, medo, angústia, né, desânimo, enfim, né, tantas coisas que acontecem. O professor está na sala de aula, 30 alunos, 40 alunos, tem um problema da voz, né? Quer dizer, vai às vezes ter que pedir licença, não, porque tem que falar em voz alta, tem que achar mecanismos, tem que ficar escrevendo, né? A gente tem tantas alternativas para a saúde ocupacional, que implica em qualidade, né, para você preparar a aula anteriormente. Eu acho que a saúde ocupacional na nossa área deveria, eu penso, merecer uma atenção bastante especial. Enquanto fui secretário
de educação no Paraná, o sindicato, a gente procurou dar uma atenção, mas a gente precisa se dedicar mais a isso. A APP, que a gente fala, Associação dos Professores do Paraná, Sindicato dos Professores, né, sempre tinha muito presente isso, mas eu acho que isso vale a pena ser a preocupação deles, obviamente, dos professores e de todos nós. Só parabenizá-lo pelo texto também. Parabenizo Vossa Excelência e, não havendo mais matéria a tratar, dou por encerrada a nossa reunião. Muito obrigado.